1 Timóteo 2, de 1 a 7. A intenção, então, de nós lermos esse texto, estudarmos esse texto essa noite, é pensar o que nós, como cristãos, como filhos de Deus, devemos fazer quanto ao que vai acontecer com as eleições, seja quem ganhar as eleições da nossa cidade, do nosso estado e por aí vai. Vamos olhar então para 1 Timóteo 2, de 1 a 7, que diz assim: Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isso, fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto, mestre dos judeus na fé e na verdade. Vamos orar? Pai querido, pedimos que o Senhor nos ajude essa noite a nos concentrarmos na Tua palavra, ao ouvirmos a importância do cristão relacionado à sua vida cotidiana, relacionado à sociedade e à política também, e como que nós cristãos devemos nos portar diante dessa realidade. Ó Pai, pedimos que o Senhor nos ensine essa noite, para que possamos aprender com a sua palavra o que nós devemos fazer diante disso. Em nome de Cristo, amém. Quando nós chegamos a esse tempo de política, seja para presidente ou para prefeito, governador, o nosso coração, ele sempre fica ansioso para saber quem que vai ser o próximo governante, a próxima autoridade. E isso é comum do ser humano, e acho que mais comum ainda do brasileiro, que a gente gosta de fato de nos envolvermos com política. E cada vez mais que passa o tempo, mais a gente acaba se envolvendo. Infelizmente, alguns até se intrigam com outros irmãos por conta disso, e às vezes é pior do que time de futebol, e às vezes, em muitas igrejas, ocorre até de pessoas saírem das suas igrejas nessa época, porque o pastor muitas vezes leva políticos no palanque, faz toda aquela coisa contrária ao que de fato a Escritura nos ensina. Agora, como que nós, cristãos, devemos agir nesse tempo? E como que nós devemos agir, principalmente hoje, em que já está fora do nosso controle, em que nós já fomos lá e votamos, e não há mais nada o que fazer, a não ser aguardar a apuração, a não ser esperar para saber o que vai acontecer. Não há nada o que nós possamos fazer, a não ser isso. Paulo, então, há algo que nós veremos essa noite, que além de aguardar, que é justamente que nós veremos o que nós podemos fazer como cristãos, além de aguardar a apuração dos votos, além de aguardar este momento. Paulo, quando está escrevendo a Timóteo, ele escreve, a partir do capítulo 1, sobre como que ele deve viver em piedade. Qual a importância de uma pessoa em viver, de fato, piedosamente. E nesse momento, ele escreve sobre a oração, sobre como nós devemos orar e por quem nós devemos orar. E muitas vezes a oração é uma das coisas que nós menos fazemos nos tempos em que mais estamos ansiosos. Por isso que Paulo escreve a Timóteo nesse sentido, porque é possível que a igreja de Éfeso, que é onde Timóteo está, era uma igreja que estava deixando de orar pelas pessoas, deixando de orar principalmente pelos não cristãos e também deixando de orar pelas suas autoridades. E a autoridade
que está ali em Éfeso não é uma autoridade fácil, não é uma autoridade tranquila, era uma autoridade totalmente ímpia, ao ponto de quando Paulo vai para pregar o evangelho ali em Éfeso, ele é ridicularizado e as pessoas ali começam a cantar: grande é a Diana dos Efésios, no sentido de adorar a sua deusa. Esse era o momento em que em que Timóteo estava ali, numa cidade, né, num país ali totalmente corrupto, em que tinha autoridades ruins. E Paulo escreve justamente esse ponto para Timóteo. Primeiramente, então, ele fala que nós devemos orar por todas as pessoas, por todos os tipos de pessoas, e até mesmo, inclusive, as autoridades. Versículo 1 e versículo 2, eu vou ler novamente, que diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Há 4 maneiras de nós falarmos com Deus. Há 4 maneiras de nós orarmos. Eu gostei muito de uma interpretação que é de um comentarista bem antigo chamado Benson, em que ele comenta sobre esses 4 tipos de oração. A primeira é oração de súplica. Então, como que nós devemos orar pelas pessoas? Primeiro, suplicando. Nós devemos orar pedindo a Deus para evitar o mal. Essa é a interpretação de súplica deste autor chamado Benson. Segundo, é a oração, e aqui essa palavra oração não é no sentido somente de uma oração, mas orações longas a Deus pedindo pelo bem. Então, súplica é pedindo para evitar o mal, para Deus evitar o mal na nossa sociedade, na nossa vida. E orações aqui seria oração pedindo pelo bem. Terceiro, ele fala que nós devemos orar com intercessões. E essa palavra aqui, intercessões, é orar em favor de outras pessoas. Então, não só orar pela nossa vida, para Deus evitar o mal na nossa vida e nos trazer a bondade, mas também interceder por outras pessoas. E por fim, a 4ª forma de oração é ações de graça. Nós devemos agradecer pelos resultados das nossas orações. E essa parte é extremamente importante de agradecer pelos resultados, que é muitas vezes momentos em que nós esquecemos. Nós pedimos, nós suplicamos, nós fazemos orações longas, mas esquecemos de agradecer ao Senhor pelas coisas que Ele responde, pela forma como Deus responde. Então devemos agradecer também pelos resultados das nossas orações, seja resultado bom ou seja resultado ruim. E agora Paulo, ele foca para que possamos orar também pelos reis e por todos aqueles que exercem autoridades. E aqui eu quero fazer uma pergunta para que você possa pensar. Quantas vezes você orou pela autoridade da sua cidade? Quantas vezes você ora pela autoridade do seu país? Quantas vezes você ora por eles? E o objetivo de orar por eles é para que eles possam governar bem. É para que nós possamos, dessa maneira, viver uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Não significa que nós devemos concordar com tudo que eles fazem. Não significa isso. Nós, muitas vezes, não concordamos com a nossa autoridade presidencial, mas nós devemos orar para que ele governe bem, para que o presidente possa governar bem. Nós não precisamos concordar com tudo que o prefeito diz, mas nós devemos orar sim, para que ele possa governar bem, para que ele tenha um bom governo. Por quê? Porque dessa forma, o resultado para nós é para que nós tenhamos uma vida mansa e tranquila, com toda a piedade e com todo respeito. Quantos países neste nosso mundo não têm o privilégio que nós temos? Privilégio de
apesar de não termos a melhor política, mas nós podemos ter o privilégio e oportunidade de trabalho e viver principalmente de forma quase que tranquila, não passando tanta necessidade, não passando fome. Nós temos, apesar de um péssimo governo, mas nós temos uma vida mansa e tranquila, muito melhor do que muitos países. E principalmente, nós não somos perseguidos por causa do Evangelho. Ou pelo menos a perseguição não é tão forte quanto tantos países que a gente vê por aí. E é por isso que nós devemos orar e continuar orando. Deus, ajude os nossos reis, ajude nossos governantes, ajude nosso prefeito, ajude o nosso presidente a governar bem, a nos governar bem, para que nós possamos ter vida mansa e humilde. Agora, por que ele fala isso? Por que Paulo ele diz que nós devemos orar pelas autoridades? Como eu acabei de dizer, a autoridade da cidade de Éfeso não era uma autoridade muito boa, era uma péssima autoridade. A autoridade de Roma, que é possivelmente da onde Paulo está escrevendo aqui, na sua primeira prisão, também não era uma autoridade boa. Era uma autoridade totalmente ímpia e Paulo, nesse momento, estava preso porque ele estava sendo perseguido pelo Evangelho. E ainda assim ele está dizendo, vamos orar pelas nossas autoridades. Vamos orar por eles. Por que Paulo pede, por que Paulo fala que nós devemos orar por eles? Porque, versículo 3 e 4, porque Deus se agrada dessas orações, pois Ele deseja Deus deseja que todos sejam salvos. Vamos ver versículo 3 e 4 novamente. Diz assim: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por que devemos orar por todos? Porque isso é aceitável diante de Deus. Deus nos obriga a orar pelos nossos governantes. Apesar de Deus ser soberano, ainda assim Ele quer que a gente ore. Ele quer que nós oremos pelos nossos governantes. Tantas vezes que Deus atendeu o pedido de Israel, quando orava ao Senhor para livrar das mãos de ímpios, e Deus livrou. Deus também respondia a oração do seu povo para que pudessem ter uma vida pacífica, e Deus assim atendeu. Nós também somos frutos, e nós muitas vezes não percebemos isso, mas o nosso país e até mesmo nossa cidade é fruto de muitas orações, de muitas pessoas que oraram, que colocaram os seus joelhos no chão e clamaram ao Senhor: Deus, nos dê uma vida pacífica, nos dê uma vida mansa, nos ajude a não sermos perseguidos por causa do Evangelho. E assim é Deus quem vai controlando essas coisas para que nós não sejamos perseguidos. Deus deseja, o versículo 4 diz, que Deus deseja que todos os tipos de pessoas, e aqui é a minha interpretação, que não é que Deus deseja que todos sejam salvos, mas que Deus deseja que todos os tipos de pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por que ele diz isso? Porque imagina comigo, se os nossos governantes, se os nossos reis, se nossas autoridades, não só do nosso Brasil, mas de todo o mundo, se todos os reis e autoridades se tornarem cristãos, se todos eles chegarem ao pleno conhecimento da verdade, aí sim nós teremos uma vida pacífica, nós teremos uma vida mansa. E esse é um dos maiores motivos que nós devemos orar pelas nossas autoridades, para que eles se convertam, para que eles se rendam, para que eles se dobrem o joelho diante da maior autoridade. Quando uma autoridade entende que Deus é a sua autoridade, ele vai governar muito melhor, mas muito melhor. O problema é que muitos por aí dizem, que são cristãos, mas na verdade, de fato, não são. Mas nós devemos orar
Deus, de fato, converta o coração das nossas autoridades para que eles governem segundo a tua palavra, para que eles governem segundo a maior autoridade, que é o próprio Senhor. Nós devemos lembrar também, irmãos, que é Deus quem está no controle dos reis, é Deus quem está no controle das autoridades. Quando nós lemos Daniel, nós vemos bem claro isso. Deus usando Daniel para mostrar que Deus era o rei sobre todos os reis, que Deus era o rei sobre Nabucodonosor, e humilhou Nabucodonosor para mostrar que ele de fato era o Senhor. Nós também devemos orar, da mesma maneira como Deus fez no passado, devemos orar também. Deus faz a mesma coisa hoje. Seja soberano sobre os reis, sobre as autoridades, sobre os nossos prefeitos, sobre o nosso presidente. Seja soberano sobre eles. E por fim, versículos 5 a 7. Nós também devemos orar por eles, porque em Cristo nós temos acesso ao Pai para orar. E por meio de Cristo nós pregamos em toda a oportunidade. Versículos 5 a 7 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isso foi designado pregador e apóstolo. Afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. O que Paulo está colocando aqui é que nós devemos orar por todos, não só pela autoridade, mas por todos os tipos de pessoas, porque nós temos acesso ao Pai através do mediador Cristo Jesus. Porque Deus nos ouve, porque Deus nos atende, porque Deus pode mudar a história da forma como Ele quer. Nós temos acesso a Deus por meio do nosso mediador, Cristo Jesus. Ele é o mediador entre Deus e a humanidade. E é por isso que nós temos a liberdade de orar e conversar com Deus. Deus de fato nos escuta, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E agora podemos orar por todas as coisas, das mais simples às mais grandiosas. Paulo ele aproveita aqui, como ele sempre faz muitas vezes, que assim que ele fala sobre alguma coisa sobre Cristo Jesus, ele acrescenta algo, em que ele cita então que Cristo Jesus é mediador entre Deus e o homem, como? Dando a si mesmo em resgate por todos. Então, é Cristo Jesus, ele é mediador e nós temos acesso ao Pai, porque ele se entregou por nós, porque ele deu a si mesmo em resgate de todos. Ele conclui dizendo então que é por causa disso, porque Jesus é mediador entre Deus e os homens, é que nós devemos testemunhar essa verdade em todos os tempos oportunos. É por isso que nós devemos testemunhar em todo o tempo oportuno. Ele conclui dizendo que é para isso que ele foi designado como pregador, como apóstolo e como mestre dos gentios na fé e na verdade. O que nós podemos trazer para nós também é que ao orarmos, nós também damos testemunho. Ao orarmos, nós também sabemos que fomos constituídos como pregadores, como discípulos, como evangelistas para a nossa cidade, para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então não basta somente orar para que eles cheguem ao conhecimento da verdade, mas nós também devemos testemunhar essa verdade a todos. Também devemos testemunhar essa verdade às pessoas. Quero concluir então dizendo que através do mediador Cristo Jesus, podemos orar por todas as pessoas, para que tenhamos uma vida boa e assim testemunhar livremente do Evangelho de Jesus. Através do mediador Cristo Jesus, podemos orar por todas as pessoas, para que tenhamos uma vida boa e assim testemunhar livremente do Evangelho de Jesus. Quero concluir com 6
aplicações, então. Primeiro, nós devemos orar por todos os tipos de pessoas. Sejam os nossos inimigos, sejam pessoas que a gente não gosta, sejam pessoas que não somos muito afim, e principalmente orar pelos nossos governantes. Devemos orar sim pelas nossas autoridades e sermos submissas às autoridades, desde que elas não coloquem uma lei que infrinja a própria lei de Deus. Segundo, nós devemos orar para que eles se convertam. Essa é a maior oração que nós podemos fazer. Deus, converte o coração dessas autoridades. Converta o coração dos reis. Converta o coração do prefeito. Converta o coração do presidente. Converta esses corações duros, para que dessa forma, então, terceiro, nós devemos orar para que tenhamos uma vida mansa. Se Deus converter o coração deles, nós vamos ter uma vida mansa. Ou se pelo menos Deus intervir e não deixar que essas coisas aconteçam, não deixar que o mal aconteça, então vamos ter uma vida mansa e tranquila. Quarto, nós devemos pregar o Evangelho para todos que nós pudermos. Devemos testemunhar do Evangelho para todas as pessoas. E testemunhar do Evangelho começa com oração. Eu tenho que orar e então pregar. Se eu tiver a oportunidade de conversar com alguma autoridade, a minha primeira oportunidade é pregar o Evangelho. Eu já conheci uma história de uma missionária, que ela foi ser missionária, se não me engano, foi na Índia. E ela começou, o trabalho missionário dela era ser faxineira de casas de pessoas com grande autoridade. Esse era o trabalho missionário que ela fazia. E ela se tornava então faxineira nessas casas, nessas maiores casas, para então dessa forma poder pregar o Evangelho para as pessoas que estavam ali. E através dela, muitas pessoas, muitas autoridades, se não me engano foi na Índia, muitas autoridades conheciam o Evangelho, porque ela estava ali no meio, naquela casa, e começava então a anunciar o Evangelho. Se nós tivermos a oportunidade de anunciar o Evangelho, seja para quem for, nós devemos aproveitar, principalmente para as nossas autoridades. Quinto, quanto mais cristãos verdadeiros em nossa cidade, em todas as áreas, mais teremos paz e vida mansa. Então, o nosso desejo de redimir, nosso desejo para Cocal, para nossa cidade, não é simplesmente um governo bom, mas é para que mais e mais pessoas se convertam. Já vi histórias de muitos pastores que quando começavam uma igreja, uma cidade, muitos bares eram fechados e mais igrejas eram abertas. Mais e mais cristãos mais pessoas se tornavam cristãos e acabavam conhecendo a Cristo. O nosso desejo principal é para que a nossa cidade se converta ao Senhor. Nós sabemos que não serão todos que vão se converter, mas o nosso desejo é para que mais pessoas se convertam a Cristo. E quanto mais pessoas se converterem, mais teremos paz, mais teremos uma vida mansa. E sexto, devemos lembrar que nada foge do controle soberano de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nada foge do controle de Deus. O Caio falou muito bem antes de nós antes de nós cantarmos os nossos louvores, dizendo que nós não devemos esquecer que esta vida ela é passageira. Logo passa. Mas Deus continua sendo rei. Deus continua no seu trono soberano. É Deus quem constitui as autoridades. E nós devemos simplesmente aceitar a forma como Deus governa o mundo. Deus não deixou de governar o mundo. Ele continua soberano. E um dia, todo joelho, toda língua confessará Cristo Jesus como Senhor.
Um dia todos os prefeitos, todos os presidentes, todas as autoridades, um dia vão se dobrar diante de Deus e dizer: Jesus Cristo é o Senhor, o Rei dos Reis. Que essa seja a nossa esperança. Vamos orar? Se você quiser se colocar de joelhos para encerrarmos esse culto orando pela nossa cidade, tá bom? Por esse momento, vamos orar? Ó Pai querido, nós queremos clamar ao Senhor, porque sempre que acontece uma votação, seja para presidente, seja para prefeito, nosso coração fica ansioso. Mas Deus, nos ajude a não nos esquecermos que o Senhor está no controle de tudo. Que seja quem for o prefeito dessa cidade, o Senhor continuará no controle. Por isso, ó Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos, a agirmos conforme o nosso papel, que é de orar e pregar o Evangelho. Ó Pai, nós oramos neste momento, queremos orar pelo prefeito que será eleito, seja ele quem for, que ele possa exercer um bom governo, que ele possa, ó Pai, realmente transformar essa cidade em uma boa cidade, ter educação, ter saúde, para que nós tenhamos uma vida mansa nessa cidade, para que as pessoas não fiquem dependentes de sair e ir para outras cidades por um atendimento médico ou por qualquer outra coisa, mas que essa cidade melhore cada vez mais na saúde, na educação, na infraestrutura. Ó Pai, pedimos que este próximo prefeito possa governar muito bem essa cidade durante esses 4 anos, para que essa cidade seja um lugar bom de se viver, para que essa cidade tenha mais emprego, tenha mais empresas, para que pessoas possam se alegrar de viver nessa cidade, não ter que mudar para outros lugares à busca de emprego. Que aqui seja um exemplo. Ó Pai, pedimos que o Senhor use esse próximo prefeito a transformar ainda mais essa cidade em uma boa cidade. E pedimos, ó Pai, principalmente para que o Senhor nos use a anunciar o Evangelho àqueles que não conhecem, principalmente às autoridades, para que o Senhor use a nossa vida, use o nosso emprego, para sempre testemunhar de Cristo, para quem sabe eles possam conhecer mais o Senhor e entregar as suas vidas a Ti, para dessa forma governarem ainda melhor, ainda mais a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país também. Oramos, ó Pai, por todas as autoridades e oramos pelo nosso papel, para que sempre possamos dobrar os nossos joelhos em oração ao Senhor, pedindo por eles. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém.